Em março de 2023, a influenciadora coreana Ah Hyun falou para os seus mais de 250 mil seguidores que ela estaria dando um tempo das suas redes sociais. De acordo com ela, neste post do Instagram, ela queria viver como uma pessoa comum por um tempo. Grande parte dos seus seguidores entendeu porque ela estava sempre postando conteúdo em todas as suas redes sociais, o tempo todo. Postava coisa no Instagram, vlogs no YouTube e também era uma streamer em um site chamado Africa TV. Na Coreia do Sul, esses streamers que falam de assuntos variados, meio que de lifestyle, se chamam broadcast jockeys. Só uma curiosidade pra vocês. Só que o que os seus seguidores não sabiam naquela época é que talvez a Hyun tivesse outros motivos de se desligar das suas redes sociais. No privado, uma amiga perguntou pra Hyun por que ela pararia de fazer lives. E a influencer respondeu algo como: "Eu estou agora no exterior por causa de um stalker. Quando eu voltar pra Coreia, eu pretendo passar um tempo sozinha." Infelizmente, ela nunca voltaria para a Coreia, porque pouco tempo depois de ter mandado aquela mensagem, a Hyun foi encontrada morta no Camboja com sinais de agressão muito estranhos. Mas por que será que ela tinha viajado para o Camboja? E será que aquele tal de stalker tinha alguma coisa a ver com o seu desaparecimento? Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. Se você gosta dos vídeos do canal e quer saber um pouco mais sobre vossa apresentadora aqui, me siga nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, @LuisaKemi, e no meu TikTok, @LuisaKemiTT, porque alguém roubou o @LuisaKemi. Devolvam. Na manhã do dia 6 de julho de 2023, um pedreiro de Phnom Penh, que é a capital do Camboja, avistou um objeto estranho boiando no canteiro de obras em que ele trabalhava. Nesse canteiro, o pessoal já tinha cavado vários buracos no chão e quando chovia meio que acumulava água. Então foi num desses buracos que esse pedreiro viu o que parecia ser um cobertor ou um tapete vermelho boiando na água. Não é incomum que o lixo da construção seja levado para esses buracos, para essas valas, quando tem chuva, quando tem vento, mas algo nesse cobertor em específico não parecia ser. Parecia que ele estava envolto em algum tipo de objeto grande, pesado, grande demais para deixar ele quieto. O pedreiro se aproximou um pouco mais desse objeto e foi lá que ele viu tufos de cabelo saindo de dentro do cobertor. E era cabelo humano. Imediatamente ele ligou para a polícia relatando o que ele tinha visto. E os policiais chegaram no canteiro de construção e puxaram o objeto misterioso para fora. Eles foram desembrulhando esse cobertor e eles repararam que ele estava muito bem amarrado em seja lá o que tinha ali dentro. Era como se a pessoa que descartou esse cobertor tenha assim tomado todo o cuidado e tivesse feito isso por um belo período de tempo. E foi assim que eles encontraram o corpo de Pyeon Ah Hyun, a influência coreana de 33 anos que tinha viajado para o país pouco tempo antes. Quer dizer, no começo a polícia não conseguiu nem identificar a Hyun porque ela estava num processo de decomposição tão avançado que o seu rosto estava praticamente impossível de identificar. Provavelmente porque o Camboja é um país muito quente e o calor acelera o processo de decomposição, sem contar que o corpo foi encontrado dentro da água. Ela estava vestindo uma camiseta preta, uma calça moletom preta e o mais intrigante é que as suas roupas de baixo estavam ao contrário, tipo o lado do forro para fora. Lembre-se disso porque eu vou falar um pouco mais disso depois. Toda essa cena dos policiais retirando um corpo de uma cena do crime, catalogando tudo, aconteceu em plena luz do dia, então tinham vários trabalhadores que estavam ali ao redor vendo esse processo. Inclusive, um dos pedreiros que estava trabalhando nesse canto de obras deu entrevista para um site de notícias e falou o seguinte: segundo essa testemunha, o corpo da Hyun parecia estar coberto por hematomas, como se ela tivesse sido violentamente agredida e com vários sinais de tortura. Isso é o que foi noticiado em vários sites na mídia coreana, fora do país, até se vocês procurarem por esse caso em português, vocês vão encontrar, tipo, sinais de tortura e tudo mais, mas depois a polícia lá no Camboja confirmou que, na verdade, ela não tinha nenhum ferimento que fosse muito diferente de um corpo naquele estágio de decomposição. Provavelmente é só porque aqueles trabalhadores não estão
estavam acostumados a ver machucados daquele nível, naquele estado de decomposição, e eles confundiram como se fossem machucados feitos antes da sua morte. Assim que a morte da Hyun chegou nos noticiários coreanos, não se falava sobre outra coisa. Primeiro porque era uma morte misteriosa de uma mulher coreana num país estrangeiro, e também porque a Hyun era uma figura meio controversa. A Hyun criava um tipo de conteúdo na internet que não era visto com bons olhos lá na Coreia. Ela fazia lives com roupas curtas, usando bastante decote, e às vezes ela dançava nesses trajes. Algumas pessoas acreditavam que essas atitudes ou esse conteúdo era muito provocativo e vulgar, o que fez com que muitas pessoas não gostassem da Hyun e começassem a culpabilizá-la, tipo, culpabilizar a vítima mesmo. Agora que a polícia do Camboja já tinha identificado o corpo como pertencendo a Hyun, mais pressão foi colocada em cima deles para descobrir o que aconteceu com ela. Então eles decidiram traçar todos os seus passos a partir do momento em que ela pisou no Camboja. A Hyun chegou no Camboja no dia 2 de junho de 2023 e, de acordo com um site de notícia que eu pesquisei, ela planejava se hospedar na casa de um casal de amigos. Não temos mais nenhuma informação sobre esses amigos, só que eles eram próximos da Hyun, tanto é que eles deram um quarto para ela ficar enquanto ela ficava no país, que eles moravam em um bairro nobre e que eles foram completamente descartados como suspeitos. No dia seguinte, ela é gravada nas câmeras de segurança da rua, caminhando por um comércio local e entrando em o que parece ser uma pequena clínica médica. Eu vou pedir pro meu querido editor inserir algumas fotos dessa clínica mais de perto para vocês entenderem como é que é. Eu não sabia disso, mas a língua oficial do Camboja é o Khmer, que é um alfabeto que parece com isso aqui que tá em tela agora. Mas as placas da clínica estavam todas em chinês, e quando a polícia perguntou para os moradores locais se eles conheciam aquela clínica, a maioria das pessoas dizia que passava na frente sempre, mas não sabia do que se tratava. Apenas que os donos do lugar era um casal de chineses e que provavelmente o público-alvo dessa clínica seriam os chineses que moram no Camboja. E quando as fotos do local começaram a circular na internet, muitas pessoas começaram a se perguntar se aquela era uma clínica médica legal. Porque, tipo, na placa da entrada parecia que a clínica oferecia serviços diversos, como acupuntura, pediatria, ginecologia e obstetrícia e vários tipos de cirurgia. Tudo isso enquanto o interior da clínica era assim, só uma salinha com recepção e um monte de cadeiras. Como que um lugar daquele tamanho e aparentemente sem muitos equipamentos teria capacidade de performar tantos serviços ou cirurgias? Mas a pergunta mais intrigante é por que a Hyun, no seu segundo dia no Camboja, precisaria de qualquer um daqueles serviços médicos. E mesmo que ela tivesse ficado doente no meio da viagem, por que ela teria ido naquela clínica especificamente? Porque não era como se fosse um hospital de referência, era um lugar muito pequeno e que quase ninguém conhecia. Muita gente acreditava que alguém deve ter indicado essa clínica para a Hyun. Ela visitou essa clínica no dia 3 de junho e ficou mais ou menos 1h30 lá e voltou para casa. Depois, no próximo dia, ela voltou usando as mesmas roupas do dia anterior, só que dessa vez ela nunca mais saiu. Segundo as gravações das câmeras de segurança da entrada, a Hyun entrou na clínica de tarde e passou mais ou menos 1h30 lá dentro. Durante aquele tempo, mais ninguém entrou e saiu do estabelecimento. Depois disso, quando estava dando quase 6 horas da tarde, alguém fechou as portas da clínica e desligou o sinal de aberto. Ok, pode ser que a clínica sempre fechava mais ou menos nesse horário, mas com uma paciente do lado de dentro... Depois de umas 3 horas, finalmente alguém é visto saindo da clínica e não é a Hyun. Lembra que os donos eram um casal de chineses? Então o marido desse casal, que era dono, é visto saindo da clínica a pé e voltando com uma moto alguns minutos depois para buscar sua esposa, que também estava dentro da clínica. Isso aí mais ou menos umas 9 horas da noite, e a Hyun não saiu. Mais horas se passaram e por volta da 1h da manhã, o casal retorna para a clínica, só que dessa vez com um carro. A esposa é vista saindo do assento do passageiro e entrando na clínica primeiro, enquanto o marido dá ré no carro para que o porta-malas ficasse encaixado no interior da clínica. Tipo, metade do carro realmente estava para dentro da loja a 1h da manhã, não existiam câmeras de segurança no interior da clínica, então fica meio que invisível para as câmeras de fora o que foi colocado
nesse porta-malas. Mas alguns minutos depois, o casal retorna para dentro do carro e dirige para Londres. O corpo da Hyun foi encontrado no dia seguinte no canteiro de obras. Por causa dessas evidências, os dois se tornaram os principais suspeitos desse crime e começaram a ser investigados pela polícia. O casal era composto por Lai, de 30 anos, e Kai, de 39. Não se sabe muito sobre eles, além do fato de que eles eram cidadãos chineses morando no Camboja. E depois de uma pequena investigação, a polícia descobre uma informação alarmante, que era o fato de que nenhum dos dois tinha licença médica para fazer nenhum desses serviços que eles estavam oferecendo, tipo cirurgias ou até exames mais complexos. Essa foi a primeira red flag. Depois, o marido, que era o Lai, foi chamado para um interrogatório com a polícia e as coisas se complicaram ainda mais porque ele muda de história algumas vezes. Pelo menos é isso que os jornais reportaram, então eu vou contar para vocês duas versões da história que supostamente foram contadas pelo marido. A primeira é mais ou menos o seguinte: a Hyun teria ido para a clínica em busca de uma injeção para melhorar o seu sistema imunológico. Sabe aquelas injeções de vitamina intravenosas? Eu vi esse tipo de procedimento virar muito popular lá na gringa, eu não sei se funciona, eu não sei. Teoricamente, a Hyun teria sido injetada com essas vitaminas e começou a ter uma reação adversa. Ela começou a sofrer de convulsões e faleceu lá mesmo. O que é realmente surpreendente se for verdade, porque normalmente esse tipo de injeção é muito não invasiva. O marido Lai se desesperou porque ele sabia que nem ele nem a esposa tinham licenças médicas e ele não queria que a polícia começasse a investigar. Então ele simplesmente decidiu se livrar do corpo da Hyun. Essa foi a primeira versão, mas depois o marido retirou essa história, retirou suas palavras e ele começou a dizer que essa história foi fabricada pela polícia exatamente para incriminá-lo. E aí que vem a segunda versão da história, que é a que o marido diz que aconteceu. A segunda versão é que a Hyun entrou na clínica querendo algum remédio calmante, alguma injeção que relaxasse um pouco o corpo dela. Porque ela tava meio que se queixando de insônia. Mas supostamente o marido, Lai, viu várias marcas de injeção já no braço dela, tipo várias marcas de agulha, e ele pensou que talvez ela tivesse abusando de substâncias. Talvez remédios, talvez drogas. Mas é agora que vem a parte estranha. Em vez de recusar atendimento e enviar a Hyun pra casa, o marido supostamente deixou a Hyun dormindo na maca ou na cadeira da clínica e ficou mexendo no celular enquanto isso. O que é uma atitude um pouco estranha, precisamos admitir. Segundo ele, depois de um tempo, ele foi checar a Hyun e ela estava inconsciente e com sintomas de uma overdose, tipo espumando pela boca, etc. Ele falou que ele prestou primeiros socorros imediatamente e tentou bombear mais oxigênio para dentro do corpo dela, mas ela acabou falecendo. Mais tarde, ele confessou o seguinte: admito que abandonei o corpo porque entrei em pânico, com medo e não tinha dinheiro naquela época. Então eu mereço ser condenado, mas a minha esposa não sabia de nada. Nessa versão das coisas, a Hyun era usuária de substâncias e morreu de overdose sem qualquer intervenção médica dos donos da clínica. Ou seja, o marido só seria julgado por abandono de cadáver e, segundo ele, a sua esposa não sabia de nada. Essa história contradiz bastante as evidências de vídeo coletadas das câmeras de segurança da clínica, que mostram que a esposa não só estava dentro do local quando tudo isso aconteceu, como também que ela estava dentro do carro no momento em que supostamente o corpo da Hyun teria sido colocado no porta-malas para descarte. Enquanto isso, as pessoas começaram a criar suas próprias teorias do que teria acontecido, porque realmente esse caso ficou super famoso, entre aspas, lá na Coreia. A primeira teoria que surgiu é que talvez esse casal oferecesse algum tipo de procedimento que não era regulamentado na Coreia, ou que talvez oferecesse alguma substância que também não era legal na Coreia e que talvez a Hyun tivesse tido algum problema nesse processo e faleceu. Essa teoria ficou super popular entre as pessoas porque era uma clínica minúscula oferecendo vários serviços que não parecia que eles eram capazes de proporcionar. Sem contar que os dois não tinham licença médica, então será que era só uma clínica de fachada e na verdade eles ofereciam outros tipos de serviço? No caso de um procedimento estético, digamos que a Hyun tenha ido para fazer algum tipo de cirurgia. A Coreia é a capital das cirurgias do mundo. Tipo, as cirurgias lá na Coreia do Sul são super baratas, os médicos são muito profissionais, então ela só teria viajado para fora do país para fazer uma cirurgia se fosse um
procedimento que é ilegal na Coreia. E também muita gente se questionou como que ela teria ficado sabendo dessa clínica se ela tivesse ido só porque ela ficou doente. Como eu falei antes, não era um lugar conhecido por locais, então alguém teria que ter indicado essa clínica para ela. Se ela já tivesse a intenção de fazer algum procedimento ou comprar algum tipo de substância, alguém teria indicado para ela esse lugar específico, e é por isso que ela teria ido. A teoria de que talvez a Hyun tenha sido vítima de agressão sexual surgiu principalmente por causa daquela evidência das roupas debaixo dela terem sido encontradas ao avesso no corpo dela. Então, será que essa foi a motivação do crime? Será que ela foi abusada pelo marido ou pelo casal e depois foi morta em seguida? De acordo com um policial do Camboja que trabalhou nesse caso, os investigadores acreditam que a morte tenha sido asfixia. Mas aí fica a dúvida, será que foi asfixia mecânica com alguém apertando o pescoço dela até ela ficar sem ar? Ou será que foi asfixia como um efeito colateral do abuso de substâncias? Esse caso é extremamente confuso porque esse mesmo policial conta que ele acredita que tenha sido por esse segundo motivo, por abuso de substâncias. Não entendo exatamente se ele quer dizer abuso de substâncias da Hyun sozinha, tipo que ela usava substâncias, ou que ela foi fazer, sei lá, uma injeção lá nessa clínica e eles não souberam manipular essa substância e ela morreu por causa disso, entendeu? O que ele falou em entrevista foi o seguinte, só pra vocês terem uma noção. A causa de morte parece ter sido asfixia suspeita de ser causada por efeitos colaterais de substâncias. O corpo não apresentava sinais de trauma físico ou evidências de drogas após exame. O que pode significar que tivesse sido a administração indevida de substâncias, já que o casal não tinha treinamento. Pode ser que sim, mas esse caso ainda tá na justiça e pelo que eu vi, eu não encontrei nenhum update desse ano. Quando eu começo a escrever um caso e só depois eu reparo que ele ainda não foi concluído. Tá, mas por fim eu preciso falar sobre isso que eu sei que vai ter algum comentário falando. E aquele stalker do começo da conversa, lembra que a Hyun menciona um tal de stalker para uma amiga dela? Então, pode ser que ela tenha contado isso para amiga dela como uma mentira mesmo, para não revelar os verdadeiros motivos pelos quais ela estava indo para outro país, né? Se foi uma coisa realmente ilegal, ou talvez tenha alguma coisa a ver com esse caso, apesar de que ninguém trouxe isso à tona, além de um programa de TV coreano chamado Kogoshi Argoshipta, que fez uma investigação sobre esse caso e mencionou. Então, como eu não encontrei nenhum outro site de notícia, eu realmente não posso falar pra vocês qual é a relação. Enfim, se eu tiver atualizações, eu conto pra vocês em primeira mão se vocês me seguirem no meu Instagram. Então, assim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.